Ela fez meu sobrinho chorar no próprio aniversário. O marido dela terminou na hora. Uma semana depois, recebemos a visita do conselho tutelar. E aquilo foi só o começo de um ano inteiro de perseguição. Minha cunhada, Patrícia, sempre se definiu da mesma forma. Eu não sou grossa, eu sou sincera. Ela dizia isso com orgulho, como se fosse uma virtude rara. Como se machucar os outros fosse algum tipo de domingo. Nas reuniões de família, ela fazia comentários sobre o corpo das pessoas como quem comenta o clima. Dizia que fulana tinha engordado, que ciclano parecia doente, que a roupa de alguém era cafona. Se alguém se ofendia, vinha a resposta automática. Ué, prefere que eu minta? Com o tempo todo mundo aprendeu a ignorar, ou fingir que ignorava. Eu mesma revirei os olhos incontáveis vezes. Não valia a pena discutir. Patrícia sempre tinha resposta, sempre se colocava como vítima, sempre dizia que o problema era a sensibilidade alheia. Ela era casada com meu primo André há 3 anos. E todo mundo se perguntava como aquele homem ainda aguentava. André era o oposto. Educado, calmo, daqueles que pedem desculpa até quando alguém esbarra nele. Trabalhava como professor de história e era muito querido pelos alunos. Sempre chegava cedo nos encontros de família para ajudar a arrumar as coisas. Patrícia não. Sempre chegava atrasada. Sempre fazia entrada triunfal. Sempre precisava ser o centro. O problema é que até aquele dia, as coisas nunca tinham passado de comentários desagradáveis. Desconfortáveis, sim. Cruéis às vezes. Mas nada que realmente explodisse. Até o aniversário do Lucas. Lucas é meu sobrinho. Filho da minha irmã mais nova, Renata. Ele estava completando 6 anos. Um menino doce, tímido, daqueles que ainda acreditam que a mãe é a pessoa mais incrível do mundo. Ele estava naquela fase em que tudo girava em torno de dinossauros. Sabia o nome de todos, corrigia adultos sem medo e dormia abraçado a um T-Rex de pelúcia. A festa foi organizada num buffet infantil simples, mas bonito. Piscina de bolinhas, escorregador, fliperama, essas coisas. Minha irmã se esforçou muito. Economizou meses para fazer algo especial. O tema, claro, era dinossauros. Tudo estava perfeito. Patrícia mandou mensagem no grupo da família perguntando se podia levar uma amiga. Todo mundo respondeu que sim. Ninguém queria confusão antes da festa. Quando ela chegou, já dava para sentir o clima mudar. Ela estava visivelmente alterada. Falava alto demais, ria sem motivo, segurava um copo de refrigerante que claramente não era só refrigerante. O cheiro de álcool vinha fácil quando ela passava. André parecia desconfortável. Tentava puxá-la de canto, falar baixo, mas ela ignorava. Estava ocupada demais comentando sobre tudo e todos. Nossa, esse lugar é meio simples, né? Disse ela, olhando ao redor. Fingi não ouvir. Lucas estava radiante. Corria de um lado pro outro com os amigos, mostrava o bolo para todo mundo. Explicava por que aquele dinossauro específico era um Tiranossauro Rex e não um espinossauro. Quando chegou a hora do parabéns, todo mundo se reuniu. Minha irmã trouxe o bolo. Não era de confeitaria chique. Era simples, comprado numa padaria boa do bairro, mas feito com carinho. Lucas bateu palminha, sorrindo de orelha a orelha. Foi aí que Patrícia resolveu falar. Ela se levantou com o copo na mão, cambaleando levemente. Posso falar uma coisa? Disse, sem esperar resposta. O salão ficou meio em silêncio. E Renata? Ela apontou para minha irmã. Você não acha meio triste isso aqui? Minha irmã congelou. Esse bolo, essas decorações, parece tudo improvisado. Sinceramente, se fosse meu filho, eu teria me esforçado mais. Algumas pessoas trocaram olhares constrangidos. Patrícia André tentou interromper, mas ela continuou. Criança sente essas coisas, sabia? Cresce achando que não é prioridade. Depois não sabe por quê. Lucas ouviu. Ele estava perto da mesa, segurando um pratinho de papel. O sorriso desapareceu. Os olhos encheram de lágrimas. Mamãe, ele puxou a camisa da minha irmã. A tia disse que você não gosta de mim? O silêncio virou algo pesado. Lucas começou a chorar. Um choro sentido, daqueles que vêm do fundo do peito. Ela falou que você não se esforçou, soluçou. Minha irmã largou o bolo e se ajoelhou na frente dele, tentando acalmá-lo. Foi quando André explodiu. Chega! Disse, alto. Ele pegou a carteira, tirou dinheiro e colocou em cima da mesa. Patrícia, acabou. Agora. Ela riu. Que drama é esse? Você acabou de humilhar uma criança no aniversário dela. A voz dele tremia, um menino de 6 anos. Eu só fui sincera. Então seja sincera sozinha. Disse ele, a gente terminou. A sala inteira assistia, em choque. Você tá terminando comigo aqui? Ela gritou. Sim.
Ele se virou, pediu desculpas para minha irmã, acariciou a cabeça do Lucas e saiu. Patrícia ficou parada alguns segundos. Depois pegou a bolsa e saiu atrás dele, gritando que ele estava exagerando. A festa nunca mais foi a mesma. Lucas demorou semanas para parar de perguntar se a mãe dele realmente o amava. E uma semana depois, o conselho tutelar bateu na porta da minha irmã. O interfone tocou às 8 da manhã. Renata ainda estava de pijama, o cabelo preso num coque frouxo, Lucas sentado à mesa comendo cereal e assistindo desenho. Era uma terça-feira comum, nenhuma expectativa de desastre. Ela pensou que fosse o porteiro avisando de alguma encomenda. Quando atendeu, ouviu uma voz feminina, firme e educada demais para aquele horário. Bom dia. Aqui é do Conselho Tutelar. Podemos subir? O coração dela disparou. Renata mal conseguiu responder. As mãos começaram a tremer antes mesmo de desligar. Lucas percebeu na hora. Mamãe, quem é? Perguntou. Ou ninguém, filho. Vai assistindo aí. Mas o corpo dela já denunciava o medo. 2 minutos depois, a campainha tocou. E quando Renata abriu a porta, encontrou 2 mulheres. Uma segurava uma prancheta. A outra observava tudo em silêncio, com um olhar treinado para perceber detalhes. A senhora é a mãe do Lucas? Perguntou a da prancheta. Renata assentiu. Recebemos uma denúncia anônima e precisamos fazer algumas perguntas. A palavra denúncia bateu como um tapa. Lucas ficou parado no meio da sala, segurando a colher, confuso. Mamãe, filho, vai pro quarto um pouquinho, disse Renata, tentando manter a voz firme. Ele obedeceu, mas ficou com a porta entreaberta. As perguntas começaram. Se havia consumo de bebida alcoólica na festa infantil. Se crianças tiveram acesso. Se o ambiente era supervisionado. Se havia histórico de negligência. Renata respondia tudo, mas parecia que cada palavra precisava passar por um nó na garganta antes de sair. Houve bebida sim, mas trazida por uma convidada sem autorização. Explicou. Ninguém permitiu. Foi num buffet infantil. Tenho recibos, fotos, vídeos. Ela mostrou tudo. As mulheres anotavam. Não reagiam. Não demonstravam julgamento, mas também não demonstravam empatia. Precisaremos voltar, disse uma delas. Também entraremos em contato com familiares que estavam presentes. Quando foram embora, Renata sentou no chão da sala e chorou. Lucas saiu do quarto devagar. Mamãe, eu fiz alguma coisa errada? Aquilo partiu algo dentro dela. Não, meu amor, nada. Ela o abraçou forte, nada disso é culpa sua. Mas à noite, Lucas acordou gritando. Sonhou com a tia Má voltando para buscá-lo. Nos dias seguintes, o telefone não parou. Ligaram para mim, para minha mãe, para meu pai, para uma prima que ficou na festa só meia hora. Todo mundo teve que contar a mesma história, repetir a cena, reabrir a ferida. Enquanto isso, Patrícia desapareceu. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum pedido de desculpa. Era como se tivesse sumido do mapa. Até que as coisas começaram a ficar estranhas. Minha prima Júlia foi a primeira a perceber. Ela me ligou à noite, nervosa. Você mandou mensagem pro pessoal falando da avó? Não. Respondi. Então alguém tá usando o meu Instagram. Criaram um perfil falso com as fotos dela. Mandavam mensagens dizendo que nossa avó estava confusa, que não devia mais cuidar do próprio dinheiro. Depois começaram a espalhar fofocas sobre outros parentes. Tudo mentira. Denunciamos. Nada aconteceu. 2 dias depois, meu tio recebeu uma ligação do RH. Havia um perfil no Facebook com o nome e a foto dele comentando coisas absurdas em grupos públicos. Ele precisou provar que não era ele. Quando vimos as fotos usadas, o estômago gelou. Eram fotos de encontros de família, ângulos específicos, momentos espontâneos, fotos que só uma pessoa tinha. Patrícia, minha mãe, foi a próxima. Perdeu 2 amizades antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Um perfil falso dela comentava coisas ofensivas nas fotos dos outros. Ela voltou do mercado chorando, sentou no sofá e ficou em silêncio por quase meia hora. Meu pai, que sempre foi calmo, fez algo diferente naquela noite. Comprou uma pasta, depois outra. Começou a guardar tudo. Prints, datas, horários. Criou uma planilha. Se isso escalar, a gente vai precisar de provas, disse. Naquela semana, Renata recebeu mais 2 visitas do Conselho Tutelar. Abriram a geladeira. Olharam o quarto do Lucas. Perguntaram se ela bebia. Se ele ficava sozinho. Lucas começou a perguntar se estava de castigo. Eles vão me levar, mamãe? Ela quase desabou. Foi quando André me mandou mensagem. Ele parecia exausto. Patrícia não parava de ligar. Usava números diferentes.
Criava perfis falsos. Primeiro implorava, depois acusava, depois ameaçava. Ela já fez isso antes. Ele disse. Mandou prints, conversas antigas, histórias de vingança contra colegas, denúncias anônimas feitas por ela com orgulho, pessoas que perderam empregos, relacionamentos destruídos. É só karma, ela dizia. Eu só dou uma ajudinha. A ficha caiu. Isso não era um surto momentâneo. Era um padrão. O episódio mais assustador veio na sexta-feira. A escola do Lucas ligou. Uma mulher tinha tentado buscá-lo, dizendo ser tia. Sabia o nome completo, a rotina, até a alergia alimentar. A diretora reconheceu a descrição que Renata tinha passado depois da denúncia. Chamaram a polícia. A mulher foi embora antes que eles chegassem. Renata chegou na escola em pânico. Lucas tremia. Ela ia me levar? Perguntou. Ninguém soube responder. Trocamos fechaduras. Mudamos rotinas. Paramos de postar qualquer coisa online. Foi meu primo mais novo quem percebeu algo crucial. Ela ainda tem acesso ao calendário da família. Era verdade. Um Google Calendar antigo compartilhado há anos. Lá estavam horários de trabalho, compromissos, viagens. Estávamos entregando nossa rotina de bandeja. Removemos o acesso. Mudamos senhas. Mas o medo já tinha se instalado. Naquela noite eu fiquei sentada no escuro da sala, ouvindo qualquer barulho como ameaça. Pela primeira vez pensei, Patrícia não quer pedir desculpa. Ela quer que todos nós sintamos o que ela sente. E isso estava só começando. Depois da tentativa na escola, ninguém mais duvidava. Aquilo tinha ultrapassado qualquer limite aceitável. Renata parou de trabalhar por alguns dias. Não conseguia se concentrar. Passava horas olhando o celular, esperando alguma notificação ruim. Dormia mal. Qualquer barulho no corredor do prédio fazia seu corpo inteiro se enrijecer. Lucas mudou. O menino que antes corria pela casa agora caminhava grudado nela. Não queria dormir sozinho. Começou a roer as unhas. Perguntava várias vezes por dia se ela iria buscá-lo na escola. Você promete? Dizia, segurando o braço dela com força. Renata prometia. Sempre. Mas havia uma sensação constante de que algo escapava do controle. Foi quando a carta chegou. Sem remetente. Um envelope pardo, simples, jogado na caixa de correio como qualquer propaganda. Dentro, apenas uma folha dobrada. Não tinha assinatura. Só frases curtas, escritas em letras de forma, como se alguém tivesse se dado ao trabalho de disfarçar a caligrafia. Você acha que isso acabou? Você estragou tudo. Agora aguenta. Renata sentou no chão da portaria e começou a chorar. O porteiro precisou ajudá-la a subir. Meu pai chegou à noite quando ficou sabendo. Ele leu a carta em silêncio. Dobrou com cuidado. Guardou na pasta. Isso não é mais só uma pessoa magoada. Disse. É alguém querendo controle. Decidimos registrar boletim de ocorrência. O policial ouviu tudo com atenção, mas o olhar dele era cansado. Sem prova direta fica difícil avançar. Explicou. Mas vamos registrar. Guardem tudo. Não respondam. Não responder. Era mais fácil falar do que fazer. Naquela mesma semana, um perfil anônimo começou a comentar nas fotos antigas de Renata. Boa mãe, né? Alguém devia investigar melhor. Criança não escolhe. Ela apagava, bloqueava, denunciava. A cada exclusão surgiam 3 novos. André resolveu agir. Ele entrou com pedido de medida protetiva. Não só para ele, mas citando o envolvimento da família. Quando Patrícia recebeu a notificação, surtou. Ligou para a mãe dela, chorando, dizendo que estavam todos conspirando contra ela. Disse que André era manipulador, que Renata era irresponsável, que Lucas vivia em perigo. A mãe de Patrícia ligou para Renata. Eu conheço minha filha. Disse. Ela exagera, mas não faria mal a uma criança. Renata não respondeu. Não adiantava. No domingo a família se reuniu sem avisar no grupo. Sem fotos. Sem mensagens. Tudo combinado por ligação. Meu pai falou primeiro. A gente precisa parar de agir como vítimas isoladas. Distribuiu cópias das provas, prints organizados, datas, horários, links. Separados, ela assusta. Disse ele. Juntos, ela deixa rastro. Cada um contou sua parte. Minha tia falou da ligação estranha que recebeu no trabalho, perguntando se ela confiava mesmo na própria irmã. Meu primo contou que alguém tentou acessar o e-mail dele 3 vezes. Minha mãe revelou que Patrícia tinha comentado, meses antes rindo. Se um dia eu quiser acabar com alguém, eu acabo. Na época parecia piada. Agora não mais. Decidimos 2 coisas. Primeiro, ninguém mais ficaria sozinho com Lucas além de pessoas definidas.
Escola, casa, rotas, tudo registrado. Segundo, silêncio público absoluto. Sem posts, sem indiretas, sem respostas. Isso irritou Patrícia mais do que qualquer confronto. Os ataques ficaram mais diretos. Uma denúncia falsa apareceu contra Renata no trabalho, alegando abandono de função. Outra dizendo que ela chegava alcoolizada. Nada foi comprovado, mas o desgaste era real. Lucas começou terapia. No primeiro dia, desenhou um dinossauro atrás de uma grade. A terapeuta perguntou o que era. É pra ninguém pegar ele. Respondeu. Na quarta semana, Patrícia cometeu um erro. Grande demais para ignorar. Criou um perfil falso usando o nome de uma assistente social real, mandou mensagem para Renata pedindo documentos, horários, endereço atualizado. Renata quase respondeu, mas algo parecia errado. Ela ligou para o número oficial do Conselho Tutelar. Confirmaram. Não era ninguém de lá. Era fraude. O advogado disse que aquilo mudava tudo. Agora temos tentativa clara de se passar por autoridade. Entramos com nova denúncia. O clima virou. Patrícia percebeu. E mudou de estratégia. Mandou uma mensagem direta para Renata, pela primeira vez desde a festa. Você ganhou. Tá feliz agora? Só lembra que tudo tem preço. Renata não respondeu. Mas naquela noite, Lucas perguntou algo que gelou todos nós. Mamãe, a tia Patrícia sabe onde eu durmo? Renata fechou a porta do quarto e sentou no chão, segurando o filho. Ela entendeu, ali, que o maior estrago não estava nas denúncias, nem nos perfis falsos. Estava no medo que Patrícia tinha plantado dentro de uma criança. E isso era imperdoável. A medida protetiva saiu numa quarta-feira chuvosa. O papel chegou dobrado, dentro de um envelope branco, com o nome de Patrícia escrito em letras formais. Nenhum adjetivo, nenhuma emoção. Só ordens claras. Manter distância, não entrar em contato, não se aproximar de Lucas, de Renata ou de André. Quando o oficial tentou entregar a intimação, Patrícia não estava em casa. Segundo o porteiro do prédio dela, tinha saído com pressa na noite anterior, malas no carro. Foi a primeira vez que pensamos que ela podia fugir. Mas Patrícia não fugia. Ela se escondia para atacar de outro ângulo. No mesmo dia em que a medida foi concedida, um vídeo começou a circular em grupos fechados do WhatsApp. Alguém tinha gravado trechos da festa do Lucas. Ângulos cortados. Sem contexto. Apenas o momento em que André levanta a voz, o choro do menino ao fundo, Renata ajoelhada. O texto que acompanhava dizia: pai agressivo surta em festa infantil. Criança exposta à briga de adultos. Isso é normal? O vídeo não estava em nenhuma rede grande. Era pior. Estava onde as pessoas se sentem seguras para julgar sem checar. Renata recebeu mensagens de conhecidos distantes. Vi um vídeo seu. Tá tudo bem com o Lucas? Você precisa de ajuda? Ela desligou o celular e passou o dia em silêncio. À noite, André ligou. Ela violou a medida. Disse, indiretamente, mas violou. O advogado confirmou. Era assédio por terceiros. Nova ocorrência. Enquanto isso, Patrícia começou a se fazer de vítima. Postou um texto longo em uma rede social secundária, onde quase ninguém da família estava bloqueado. Falava sobre mulheres silenciadas, homens que explodem e mães negligentes que se escondem atrás de histórias bonitas. Não citava nomes, mas todo mundo sabia. O comentário que mais doeu foi de alguém desconhecido. Se fosse meu filho, eu já tinha tirado da guarda. Renata leu aquilo às 3 da manhã. Chorou em silêncio para não acordar Lucas. No dia seguinte, algo mudou. Minha mãe, que até então tinha evitado qualquer confronto direto, levantou da mesa, pegou o celular e disse: chega! Ela ligou para a irmã de Patrícia. Não para brigar, não para acusar, para contar tudo. Ponto por ponto. Print por print. Denúncia por denúncia. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, um suspiro longo. Eu achei que ela estava exagerando. Disse a mulher. Mas isso é outra coisa. A família de Patrícia começou a se dividir. Alguns ainda defendiam. Diziam que ela estava fragilizada, que precisava de ajuda, não de processo. Outros começaram a se afastar. E Patrícia sentiu. No sábado, Renata percebeu um carro parado em frente ao prédio por tempo demais. Mesmo modelo. Mesma cor. 3 vezes no mesmo horário. Ela anotou a placa. Chamou a polícia. O carro saiu antes que chegassem. No domingo, o advogado ligou cedo. Temos algo grande. Disse. Uma das denúncias falsas tinha sido rastreada até um IP ligado ao apartamento de Patrícia. Não era mais suspeita. Era prova técnica. O jogo virou. A audiência foi marcada para dali a 2 semanas. Patrícia tentou contato direto com André, violando a medida. Eu só quero conversar.
dizia nos áudios. Você sabe que eu sou intensa, mas não sou criminosa. Ele não respondeu. Guardou tudo. Enquanto isso, Lucas teve uma crise na escola. Uma atividade simples sobre família virou gatilho. Ele rasgou o papel, se escondeu debaixo da mesa e começou a chorar. A professora ligou para Renata preocupada. Ele acha que vai perder você. Renata sentiu o chão desaparecer. Na terapia, a psicóloga foi direta. Esse tipo de medo não surge do nada. Ele está em estado de alerta constante. Estado de alerta. Como se fosse normal uma criança viver esperando algo ruim acontecer. Na véspera da audiência, Patrícia publicou mais um texto. Dessa vez mais curto. Às vezes a verdade aparece. E quando aparecer, muitos vão pedir desculpa. Ninguém comentou. Ninguém curtiu. O silêncio foi ensurdecedor. No dia da audiência, Renata quase desistiu de ir. Estava pálida. Tremia. Meu pai segurou a mão dela. Ela quer te ver recuar. Disse. Não dê isso a ela. Patrícia chegou atrasada. Óculos escuros. Roupa impecável. Postura ensaiada. Sorriu ao ver Renata. Um sorriso pequeno, controlado. Como quem ainda acha que tem poder. Mas quando o juiz começou a falar, o sorriso desapareceu. Cada prova foi apresentada. Cada print. Cada ligação. Cada perfil falso. Quando o vídeo da tentativa de contato com a escola foi citado, Patrícia baixou a cabeça. Pela primeira vez. A audiência terminou sem decisão imediata. Mas algo estava claro. A narrativa dela tinha rachado. E todo mundo viu. Depois da audiência, não houve comemoração. Ninguém sorriu. Ninguém respirou aliviado. A sensação era estranha, como se todos estivessem esperando algo pior. Como quando a tempestade para por alguns minutos, mas o céu continua escuro demais para acreditar que acabou. Patrícia não falou nada ao sair da sala. Passou por nós sem olhar para o lado. O salto ecoou no corredor como um aviso silencioso. Isso ainda não terminou. Renata ficou sentada por alguns segundos depois que tudo acabou. Olhava para as próprias mãos, como se precisasse confirmar que ainda estavam ali. Vamos para casa, disse meu pai baixo. No carro ninguém ligou o rádio. Lucas perguntou se podia comer hambúrguer no caminho. A normalidade do pedido quase fez Renata chorar. Ela concordou na hora. Naquela noite algo inesperado aconteceu. Nada. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum perfil falso novo. O silêncio. No começo parecia alívio. Depois virou medo. Renata acordava várias vezes de madrugada para conferir se a porta estava trancada. Checava o celular antes mesmo de abrir os olhos. Lucas, aos poucos, começou a dormir melhor. Ainda acordava às vezes, mas já não gritava. Na terapia desenhou algo diferente. Um dinossauro fora da grade. Ele ainda tá olhando. Explicou. Mas não tá preso. A psicóloga notou em silêncio. Enquanto isso, a vida de Patrícia começou a encolher. Não de forma dramática. De forma sutil. Convites pararam de chegar. Mensagens ficaram sem resposta. Algumas pessoas bloquearam. Não porque acreditaram em tudo que dissemos, mas porque perceberam algo simples. Quem faz isso com a própria família pode fazer com qualquer um. A irmã dela mandou uma mensagem curta para minha mãe. Ela não está bem, mas não posso mais defendê-la. No trabalho, Patrícia pediu licença. Disse estar esgotada emocionalmente. Ninguém perguntou detalhes. O processo seguiu. Cada semana trazia uma nova camada de cansaço. Advogado, documentos, reuniões. Reviver tudo. Recontar. Renata começou a perder peso. Esquecia de comer. Vivia no automático. Foi Lucas quem percebeu primeiro. A mamãe, você não tá sorrindo mais. Ela tentou negar. Ele não acreditou. No final de semana, fomos todos ao parque. Nada planejado. Só para respirar. Lucas correu. Riu. Subiu no escorregador. Gritou o nome da mãe quando conseguiu ir mais alto. Renata sorriu. Foi pequeno. Mas foi real. E então, Patrícia tentou uma última coisa. Mandou um e-mail para o advogado de Renata. Não acusava. Não ameaçava. Pedia. Dizia estar arrependida. Dizia que tudo saiu do controle. Que nunca quis machucar Lucas. Que estava disposta a fazer as pazes. O advogado foi claro. Isso não é pedido de desculpa. É tentativa de recuperar acesso. Renata concordou. Bloqueou. Naquela mesma noite, um perfil antigo de Patrícia foi desativado. Depois outro. Depois outro. Era como se ela estivesse apagando rastros. Mas a internet não esquece. O juiz marcou a audiência final. E dessa vez Patrícia chegou diferente. Sem óculos escuros. Sem postura ensaiada. Cansada. Quando foi questionada diretamente sobre as denúncias, hesitou.
Gaguejou. Se contradisse. Pela primeira vez, ninguém interveio para salvá-la. A sentença saiu dias depois. Restrição mantida. Reconhecimento de assédio. Advertência formal com possibilidade de sanção maior em reincidência. Não era prisão. Não era vingança. Era limite. Quando Renata leu o documento, chorou. Não de alegria. De exaustão. Lucas perguntou se a tia Mai ia voltar. Renata respirou fundo. Não. Respondeu. Ela não pode mais chegar perto da gente. Nunca? Nunca. Ele pensou por alguns segundos. Tá bom. E voltou a brincar. Meses se passaram. O medo não sumiu de uma vez. Ele foi embora aos poucos. Como um eco que demora a desaparecer. Renata voltou a trabalhar em tempo integral. Lucas fez novos amigos. E Patrícia? Sumiu do nosso cotidiano. Mas deixou marcas. Renata ainda se assusta com o interfone. Lucas ainda pergunta quem vai buscá-lo. Cicatrizes não desaparecem. Elas se fecham. E naquela família uma coisa ficou clara. Sinceridade não é crueldade. Opinião não é licença para ferir. E quem machuca uma criança para vencer uma briga, já perdeu há muito tempo. O tempo passou, mas não passou rápido. Quem já viveu algo assim sabe, não é como virar uma página. É mais como aprender a ler de novo, palavra por palavra, com medo de encontrar algo que machuque. Renata tentou seguir em frente. Voltou à rotina. Trabalho, escola, mercado, casa. Tentava manter tudo funcionando, como se a normalidade fosse algo que pudesse ser forçado pela repetição. Mas havia dias em que tudo parecia pesado demais. Lucas melhorou muito, mas ainda tinha recaídas. Às vezes acordava no meio da noite e ia até o quarto da mãe, sem chorar, sem falar nada. Apenas ficava parado ao lado da cama. Pesadelo? Renata perguntava. Ele balançava a cabeça. Ela abria espaço, ele se deitava e ficava ali, acordado por longos minutos, olhando para o teto. Mamãe, dizia baixinho, você prometeu que ela não pode mais vir, né? É, prometi. E promessa de adulto vale mais que de criança. Renata engolia o choro. Vale. Enquanto isso, Patrícia começava a pagar um preço que ninguém comemorava, mas que era inevitável. Ela tentou voltar ao trabalho. Durou pouco. Colegas evitavam conversa. Supervisores começaram a cobrar mais. Qualquer erro era anotado. Qualquer atraso virava advertência. Não porque sabiam detalhes, mas porque o nome dela passou a carregar algo difícil de explicar. Uma energia ruim. Ela reclamava que estava sendo perseguida. Estão me punindo por coisas pessoais. Mas ninguém a confrontava. Só se afastavam. O casamento com André não foi oficialmente finalizado ali. Houve tentativas de conversa, mensagens longas, pedidos confusos. Ele respondeu uma única vez. Você não foi sincera. Você foi cruel. E se recusou a parar. Depois disso, silêncio. Patrícia passou a morar sozinha num apartamento menor. Vendeu coisas. Cortou gastos. Postava frases enigmáticas nas redes sociais. Nem todo vilão é vilão. Ser verdadeira incomoda. As pessoas só gostam de você enquanto você não aponta verdades. Quase ninguém curtia. Renata bloqueou tudo. Não queria saber. Mas o passado não some só porque a gente fecha a porta. Um dia, Lucas voltou da escola estranho. Não falou muito no carro. Não pediu lanche. Não contou nada. Em casa foi direto pro quarto. Renata estranhou. Bateu na porta. Filho, pode entrar. Ele estava sentado na cama, abraçando o dinossauro. A tia Patrícia foi na escola hoje? O mundo de Renata parou. O quê? Uma mulher falou comigo no portão. Perguntou se eu lembrava dela. Renata sentiu o coração disparar. E o que você disse? Que não podia falar com estranhos. Ela sentou na cama tentando manter a calma. Como ela era? Lucas descreveu. Não havia dúvida. Patrícia. Renata ligou imediatamente para a escola. A direção confirmou. Uma mulher tentou se aproximar, mas foi impedida pelo segurança. Disse ser parente. Foi convidada a se retirar. A escola pediu desculpas. Renata desligou e começou a tremer. Não de raiva. De medo. Naquela mesma tarde, o advogado foi acionado. No dia seguinte, uma notificação formal foi emitida. Descumprimento de medida. Advertência registrada. Próximo passo, sanção mais severa. Patrícia negou. Disse que foi coincidência. Que só passava por ali. Que nem tinha certeza se era o menino. Mas o juiz não comprou. Medida restritiva não é sugestão. Patrícia saiu da sala chorando. Dessa vez, ninguém correu atrás. Lucas ficou alguns dias sem ir à escola. Renata não dormia. Foi a psicóloga quem ajudou a colocar as coisas em perspectiva. Ela perdeu o controle quando perdeu o poder. Disse,
Isso é comum. Mas ela pode tentar de novo? Pode, mas agora há consequências reais. Renata percebeu algo doloroso. Patrícia não estava arrependida. Estava frustrada. Frustrada por não conseguir mais ser ouvida. Por não controlar a narrativa. Por não ser o centro. E isso a tornava perigosa. Algumas semanas depois, veio a notícia. Patrícia foi demitida. Oficialmente reestruturação. Na prática, isolamento total. Ela tentou contato com parentes distantes. Alguns responderam com educação. Outros nem isso. A máscara tinha caído. Não de uma vez, mas definitivamente. Enquanto isso, Renata começou a se reconstruir. Voltou a pintar. Algo que não fazia há anos. Lucas ajudava. Sujava tudo. Ria. Tá feio. Ele dizia. A arte não é pra ser bonita. Renata respondia. Então tá bom. Eles começaram a criar pequenas tradições. Panqueca no sábado. Filme ruim no domingo. Sorvete depois da terapia. Pequenas âncoras. Um dia, Lucas perguntou. A tia Patrícia era má? Renata pensou antes de responder. Ela machucava pessoas. Mas por quê? Porque achava que podia. Ele ficou em silêncio. Eu não quero ser assim. Renata abraçou o filho. E não vai ser. Meses depois, Patrícia tentou mais uma vez. Mandou uma carta, escrita à mão. Pedia perdão. Dizia estar sozinha. Dizia ter perdido tudo. Renata leu. Dobrou. Guardou numa gaveta. Não respondeu. Porque perdão não é acesso. E arrependimento não apaga consequências. Lucas nunca mais perguntou por ela. E Renata entendeu algo importante. Algumas pessoas confundem sinceridade com brutalidade porque nunca aprenderam a ser responsáveis pelo que causam. E quando o mundo finalmente cobra, elas chamam de injustiça. O silêncio pode ser ensurdecedor quando a gente se acostuma com o barulho. Durante anos, Patrícia foi o tipo de pessoa que sempre tinha algo a dizer. Sobre todo mundo. Sobre tudo. Sempre com aquela certeza irritante de quem acredita estar acima de qualquer questionamento. Quando o telefone parou de tocar, quando as mensagens ficaram sem resposta, quando ninguém mais reagia às frases provocativas. Ela não soube lidar. Renata, por outro lado, aprendeu algo que nunca imaginou precisar aprender, a viver sem medo constante. Não foi imediato. Por muito tempo, cada carro que passava mais devagar na rua fazia o coração acelerar. Cada desconhecido no portão parecia ameaça. Cada ligação de número oculto causava um frio no estômago. Mas, pouco a pouco, isso foi diminuindo. Lucas cresceu, não só em altura, mas em segurança. A psicóloga dizia que crianças são incrivelmente resilientes quando têm adultos estáveis ao redor. E Renata fez questão de ser esse adulto. Ela nunca mentiu para o filho. Nunca fingiu que nada tinha acontecido. Quando ele perguntava, ela respondia com verdade, mas com cuidado. Algumas pessoas machucam os outros porque não aprenderam a lidar com o que sentem, explicava. Isso não é culpa de quem é machucado. Lucas aceitava. Às vezes desenhava. Em um dos desenhos, Renata percebeu algo curioso. Havia um dinossauro grande, de boca aberta, cheio de dentes. Mas ele estava preso dentro de uma cerca. Do lado de fora, um dinossaurinho menor brincava tranquilo. Quem é esse? Renata perguntou. Esse aqui sou eu. Ele apontou para o pequeno. E esse grandão grita, mas não pode chegar perto. Renata engoliu o choro. Enquanto isso, Patrícia afundava lentamente em algo que ela mesma construiu. Sem trabalho fixo, começou a aceitar bicos. Nada durava. Sempre havia conflitos. Sempre alguém sensível demais. Sempre algum problema que, curiosamente, nunca era responsabilidade dela. Tentou terapia. Desistiu depois de 3 sessões. A psicóloga ficou do lado das pessoas que me atacaram, reclamou. Tentou mudar de cidade. Voltou meses depois. As pessoas lá são falsas, disse. Tentou reatar com André. Ele foi educado. Firme. Definitivo. Eu espero que você fique bem, disse ele. Mas longe de mim. Essa frase pareceu doer mais do que qualquer grito, porque não havia agressividade ali. Nem discussão. Nem acusação. Só limite. E limite é algo que Patrícia nunca soube atravessar sem tentar destruir. Um ano depois do aniversário do Lucas, houve outro aniversário. 7 anos. Dessa vez foi diferente. Não teve buffet caro. Não teve muita gente. Foi em casa. Alguns amigos da escola. Balões simples. Bolo feito pela própria Renata. Lucas ajudou a quebrar os ovos. Derrubou farinha no chão. Riu. No meio da festa, ele correu até a mãe. Mamãe, sabia que hoje eu tô feliz de verdade? Eu sei. Ela respondeu. E ela sabia mesmo. Sabia porque não havia tensão no ar.
Sabia porque ninguém estava andando em ovos. Sabia porque o amor ali não precisava de espetáculo. Mais tarde, quando as crianças foram embora, Renata sentou no sofá, exausta, mas em paz. O celular vibrou. Número desconhecido. Ela hesitou. Atendeu. Alô? Silêncio. Depois, uma voz baixa. Renata, sou eu. Ela reconheceu na hora. Patrícia. O que você quer? Perguntou, sem elevar o tom. Eu só queria ouvir a sua voz. Renata fechou os olhos por um instante. Isso não é saudável, Patrícia. Eu sei. A voz tremia. Eu perdi tudo. Você perdeu acesso, corrigiu Renata. São coisas diferentes. Silêncio do outro lado. Eu nunca quis machucar o Lucas. Renata respirou fundo. Mas machucou. Eu não sou uma pessoa má. Talvez não, mas foi uma pessoa perigosa. E isso basta. Patrícia começou a chorar. Eu só queria que alguém tivesse me parado antes. Renata respondeu com calma. Tentamos. Muitas vezes. Você riu. Mais silêncio. Eu não vou te denunciar por essa ligação, continuou Renata. Mas não ligue de novo. Você me odeia? Renata pensou. Não. Eu só escolhi proteger meu filho. Desligou. Bloqueou o número. E pela primeira vez não sentiu culpa. Algumas semanas depois, Renata encontrou André por acaso no mercado. Conversaram um pouco. Ele parecia bem. Mais leve. Soube que o Lucas tá ótimo, disse ele. Tá mesmo. Fico feliz. Antes de se despedirem, André falou algo que ficou ecoando na cabeça dela. Às vezes, a pessoa mais barulhenta da sala é a que menos tem a dizer. Renata sorriu. Em casa, Lucas desenhava de novo. O que é agora? Ela perguntou. Um dinossauro dormindo. E ele não grita? Não precisa mais. Renata entendeu tudo ali. Patrícia nunca voltou a aparecer. Nunca mais tentou contato. Talvez tenha aprendido. Talvez não. Mas isso já não importava. Porque algumas lições não precisam ser assistidas de perto. Basta saber que o ciclo foi interrompido. E que uma criança voltou a dormir tranquila. No fim das contas, Patrícia estava certa sobre uma coisa. Ela sempre foi assim. A diferença é que dessa vez, o mundo parou de tolerar. E quando ninguém mais aplaude a brutalidade disfarçada de sinceridade, ela perde a única plateia que tinha.